Olá, sejam bem-vindos ao canal Cotidiano Tem Fim. Hoje vamos desenvolver um pouco o tema sobre o embate da Coca-Cola e Pepsi que perdurou por décadas. Mas o tema em si não chega à década de 80, mas sim um pouco do começo do século 20. A Coca-Cola pensou por muito tempo que poderia eliminar a Pepsi. Acho que finalmente aceitaram a Pepsi, é a competição e sempre será. A coisa da Pepsi era uma guerra real. Todos os dias ficava claro que você estava indo para a guerra contra a Pepsi. Não acho que a Coca-Cola ou a Pepsi queiram eliminar a competição. Acho que a guerra é boa para os dois e eles a reconhecem até certo ponto. No entanto, é emocionante. Você precisa de um inimigo, tem sido o melhor campo de batalha da história do mundo, humanidade. É uma história realmente fascinante. Coca-Cola e Pepsi, dois gigantes que fizeram do mundo um campo de batalha. Pepsi, a rival perene, tornou-se um enorme conglomerado de processamento de alimentos por meio de aquisições e diversificação contra a Coca-Cola e sua bebida mítica, consumida milhões de vezes por dia. São dois pesos. Produtos pesados, avaliados em 20 bilhões de euros cada, com mais de 100 mil funcionários, eles inundaram o mundo inteiro com sua publicidade, embora ainda não falem sobre sua batalha de séculos, apesar dos múltiplos fax, e-mails e ligações, mesmo que seja para se gabar de seus méritos. A Coca-Cola e a Pepsi não querem conversar. Temos que contar a história sem eles, uma história que começou com escaramuças em lojas americanas típicas, onde a sede foi saciada por gerações. Mark Pendergrast, autor de Forgot Culture and Coca-Cola, disse: "Esta é uma bomba típica que era muito popular no início do século XX e ainda mais nos anos 50 e 60. É uma bomba incomum porque você ainda pode e tem uma Coca-Cola como as antigas. Agora você coloca xarope de cola." Atlanta, a capital do sul, não escapou da evolução norte-americana e a terra dos fazendeiros se transformou em uma sociedade urbana e industrial. O sul tornou-se palco de século de conflitos e os personagens foram delineados desde o início. Por um lado, a invenção do Dr. John Pepper em 1886 de uma fórmula secreta que ainda não se chamava Coca-Cola. De outro, a Pepsi, fundada 12 anos depois na Carolina do Norte por outro farmacêutico, Caleb Brandon. Em 1886, o Dr. John Pemberton inventou uma fórmula secreta que ainda não era chamada de Coca-Cola. Coca-Cola e Pepsi, duas parentes do sul de uma época, com um sabor de tônica revitalizante servida em bombas nas lojas locais. A Coca-Cola não começou fácil, mas sua reputação logo ultrapassou a loja de Jacob, o primeiro distribuidor da bebida de cocaína. Pemberton tinha motivos imperiosos para se interessar pela folha de coca e cocaína, porque era viciado em morfina. Ele havia lutado na Guerra Civil norte-americana e havia sido ferido, e como era médico, conseguia se apossar de drogas com mais facilidade. E como muitas pessoas naquela época, ele se viciou em morfina. Ele achou que poderia escapar da isca tomando cocaína. Ele decidiu que não era viciante, mas sim uma droga maravilhosa e fabulosa. Pemberton morreu 2 anos após sua grande ideia, sem suspeitar do futuro incrível que o aguardava sua fórmula, então conhecida como 7X.
Enquanto a Pepsi lutava para decolar, a Coca-Cola rapidamente se tornou a bebida quente. Ela se estabeleceu acima dos imitadores por meio de suas campanhas publicitárias. Mais de 20% dos lucros da empresa foram para a publicidade. Como pioneira em técnicas modernas de publicidade, a Coca-Cola fez o mesmo, engarrafando sua bebida, construindo uma rede de franquias independentes em todo o país que a colocaria à disposição das pessoas por um preço baixo e seria a fortuna da Coca-Cola. A Coca-Cola fez agosto simbolizando o renascimento do Sul. E os subúrbios de Atlanta estavam cheios de casas luxuosas construídas pelos acionistas e diretores da empresa. Em 1923, a empresa foi colocada sob um gerente excepcional, cujos funcionários respeitosamente o chamariam de chefe, por mais de 60 anos. Robert W. Woodruff faria da Coca-Cola mais do que uma bebida. Ela se tornaria o símbolo da América do Norte e a marca mais conhecida da história da economia mundial. Mas Woodruff nunca teria alcançado tal magnitude se a emulação de uma rival feroz. Um rival intrépido que se tornaria o principal concorrente da Coca-Cola, criando uma espécie de alternativa cultural com história, ícones e devotos próprios. Apenas na América do Norte você pode encontrar fãs como Bob Stewart, um profeta da glória da Pepsi, colecionador compulsivo e historiador não oficial da instituição da Carolina do Norte. Apesar da reconhecida qualidade de sua cola, a Pepsi foi deixada de fora, em defesa contra os gigantes de Atlanta. A próspera década de 20 viu a 18ª emenda proibindo a produção e venda de álcool nos Estados Unidos, enquanto os impérios do crime se construíam sobre os vapores da proibição. Outro reino foi destilado, ou da Coca-Cola, na crista da onda diante da demanda por bebidas não alcoólicas. Aqueles anos malucos foram difíceis para a Pepsi, que quase desapareceu do mapa, chegando à falência 2 vezes e se oferecendo 3 vezes à Coca-Cola, que recusou a oferta de compra. Uma decisão da qual Robert Woodruff se arrependeu na década de 30, e uma onda de brilho comercial salvaria a Pepsi do esquecimento. Durante a depressão dos anos 1930, a Pepsi deixou de ser apenas mais um refrigerante. Os preços caíram e o rótulo foi colocado nela por algum tempo como um parente pobre da família dos refrigerantes. Pepsi, a bebida dos pobres, negros ou brancos, foi uma espécie de pesadelo social para a América do Norte. Mas foi um grande impulso para a marca que, para a Coca-Cola, se tornou um verdadeiro inimigo. Mas o inimigo ainda estava ofuscado com apenas 10% do mercado, ante o líder com 5 vezes mais. Os anos de 1930 foram gloriosos para a Coca-Cola, que continuou a inventar novas técnicas de marketing mundial. Longe das imagens da pobreza da depressão, a Coca-Cola criou campos cheios de flores. Enaltecida pelos talentos de Randall Sandler e Norman Rockwell, a marca queria vender mais do que apenas produto. Um modo de vida, uma essência e o símbolo da América eterna, rural, familiar, branca e inocente. Outro ideal legal de Atlanta foi a reinvenção do Papai Noel, agora representado como aquela figura sorridente, rechonchuda e pessoal vestida de vermelho e branco. Tudo estava indo bem para a Coca-Cola e mesmo o início da Segunda Guerra Mundial não poderia manchar sua idade de ouro. Pelo contrário, Woodruff também enviou seus meninos para o fronte,
como observadores técnicos. As brigadas Coca-Cola cumpriram seu dever com eficiência inesperada. Fundada por meio de esforços norte-americanos, mais de 60 fábricas de engarrafamento foram abertas em todo o mundo. Os soldados libertaram o mundo com uma garrafa de Coca-Cola aos lábios, apenas suspeitando que do outro lado das linhas as fábricas de Coca-Cola nunca paravam de funcionar. Até os Estados Unidos entrarem na guerra, a Coca-Cola fez negócios durante o regime nazista, como nesta convenção anual da franquia alemã em 1938. May Kampf, for May Combat, na versão de Max Kate, o arquiteto do sucesso da Coca-Cola na Alemanha foi a Coca Uber Alles, Coca-Cola para todos. Dos Jogos Olímpicos de Berlim aos desfiles da juventude hitlerista, os caminhões de Coca-Cola estavam por toda parte. E, quando a situação mudou, a franquia se adaptou para salvaguardar os interesses da empresa. O conflito global acabou e as guerras das filas, que apenas começou, já parecia terminada. A Pepsi permaneceu confinada ao seu papel de pretendente e o domínio da Coca-Cola parecia irreversível. A bebida foi um ícone que fez fortunas enormes para dinastias engarrafadoras como a Schmitz de Kentucky, pioneiros brandindo as bandeiras branca e vermelha desde 1901. Jean e Phil abriram um museu com, sem dúvida, a melhor coleção de artefatos da Coca-Cola, um verdadeiro santuário da cultura popular americana. Essa herança também fez parte da vida de Mark Pendergast, criado em Atlanta, embora quando criança ele teve que beber secretamente Coca-Cola porque sua mãe duvidava do valor nutricional dos refrigerantes. Talvez essa experiência traumática tenha sido responsável por escrever a biografia da Coca-Cola. Enquanto isso, nos anos 50, a Pepsi investiu muito dinheiro em publicidade para se posicionar como uma bebida para a classe alta. Merck nasceu na América conservadora e moral da década de 50, personificado em seu presidente Dwight Eisenhower, e tinha contatos com a Casa Branca, e Eisenhower era um embaixador eficaz e disposto da Coca-Cola. Mesmo assim, a Pepsi nunca desistiu. The Eternal Second afiou suas unhas para uma luta que os levaria a uma nova dimensão. Bob Stewart, nos anos 50, o presidente da Pepsi, se casou com Joan Crawford, uma das atrizes mais famosas dos anos 50, e ele se tornou um porta-voz da Pepsi. Ele viajou com Al Steel por todo o mundo, promovendo a Pepsi. Ela era uma mulher muito aristocrática e dava à empresa uma aparência muito elegante. Durante a era da televisão, a Pepsi gastou muito dinheiro anunciando como uma bebida para a classe alta. John Bergin, é provável o pior anúncio já feito, exagerado, é direcionado ao público errado, não a jovens, são todos mais velhos, de cabelos grisalhos, todos bebendo Pepsi em um restaurante moderno. Acho que a Coca-Cola estava muito à frente da Pepsi quando se tratava de alcançar todos. A Pepsi, quando se tratava de alcançar, queria travar uma verdadeira batalha para voltar e entrar na guerra das colas. Com a Baby Deal, eles disseram que tudo isso tinha que ser mudado de pessoas mais velhas. O absurdo e a recarga e colocar pessoas jovens e cheias de vida, pessoas que bebiam Pepsi. Nos anos 60, eles fizeram algo fascinante. Eles criaram uma campanha visando a geração Baby Boom, aqueles que nasceram nos anos 40 e início dos anos 50. Para atrair os jovens, eles disseram: Pepsi é the Pepsi Generation Drink.
Your Life, You Belong to the Pepsi Generation. Eram ótimos anúncios. Eles chamaram a atenção dos jovens e a Coca-Cola demorou a responder ao desafio. 20 anos após a Segunda Guerra Mundial, que viu o triunfo da Coca-Cola, a Pepsi lutou em 1963 ao acompanhar uma geração que não queria ouvir falar de guerra. A batalha pela marca agora era feroz, algo para John Bergin e uma estratégia de sucesso do estranho que agora morderia o número 1 do mercado pelos próximos 20 anos. A Pepsi agora lutava preenchendo todas as lacunas que a Coca-Cola deixasse, tanto nacional quanto internacionalmente. Em 1959, em plena Guerra Fria, a Pepsi apareceu com um golpe poderoso. E a partir daí, todos nós sabemos como essa guerra acaba. Aliás, ela não acaba, ela dura até hoje. Peço que você deixe o seu joinha, se inscreva no canal, vamos junto crescer esse canal e...